Fala, fala galera! Priscila e Ninária, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação. Estamos aí na reta final para a Unioeste e hoje eu vou trazer um artigo de opinião falando sobre a elitização do ensino superior. Se você ainda não participou, não se inscreveu no meu aulão, inscreva-se. Espero você dia 7/7 para fazer parte aí desse aulão pré-prova com muita análise de temas, com muitos exemplos de redação. Vai ser assim, ó, tops, tops. Vamos para a correção então, olha lá, a filha colocou como título o seguinte: só não estuda quem não quer. Lacunas de conteúdos básicos, dinheiro insuficiente, deslocamento difícil. Em resumo, foi isso que eu, mulher negra da periferia, enfrentei para cursar uma faculdade. Há quem diga que só não estuda quem não quer. No entanto, eu sei que a realidade encontra-se bem distante dessa frase, a qual é proferida constantemente por bocas brancas de classe média, a elite que habita as universidades brasileiras. Aqui, quando você fala bocas brancas de classe média, eu sugiro que você acrescente mais, né? Por aqueles que estão com seus iPhones na mão, no seu quarto, instagramável, né? Com ar-condicionado, com as canetas. Como que é o nome daquelas canetas, gente, que eu esqueci agora? De fazer lettering, sabe? Com os seus post-its, com seus professores particulares, com o seu cursinho online, com as suas aulas de inglês, de francês, de espanhol, entendeu? Aqui você poderia muito bem usar essa estratégia, sabe? E não só mencionar boca branca, mas descrever o aluno que tem condição, por aqueles que, pelas loiras de odonto, que ganham HB20 quando são aprovadas no ensino, sabe? Toda essa questão que envolve essa elitização do acesso ao ensino superior, sabe? Então aqui você poderia usar desse artifício, usar dessas palavras que indicam juízo de valor, justamente para mostrar para a banca o seu posicionamento, a sua voz e para deixar marcada, inclusive, aquela acidez que eu ensino muito nas aulas. Não precisa deixar tanto espaço, tá, amor? Você vai ver que isso pode até te prejudicar para você conseguir desenvolver um pouco mais o seu texto. É inegável que a dificuldade de acesso ao ensino superior tem como pilar a educação básica falha. Nesse sentido, não é surpresa alguma eu afirmar que o ensino público do Brasil está sucateado. Lamentavelmente, existe um abismo entre as escolas públicas e privadas. O conteúdo ensinado na primeira é muito diferente do que é cobrado no vestibular. Eu vivenciei isso. Aulas vagas, professores inexperientes, de modo que se torna, né, o ser sempre é a palavra atrativa, impossível competir de vaga igual, de forma igual por uma vaga na faculdade. É claro, a elite leva a melhor. Vocês se lembram da lei de Mendel, aquele das ervilhas? Pois é, eu só fiquei sabendo da existência de Mendel, nem sei como é que fala isso, no cursinho pré-vestibular, o qual fui obrigada a frequentar, e a maioria dos universitários cotistas também foram, para conquistar a aprovação. É assim que acontece a elitização das universidades nacionais. A Casa Grande e a Senzala continuam materializadas. Aqui eu achei um pouco confuso quando você fala do cursinho, né? Fala do cursinho. Eu acho que já que você está falando dessa elitização, você nem se coloca como uma pessoa que frequentou o cursinho pré-vestibular. Então você fala dos conteúdos que você viu no ensino superior, nesses conteúdos que os professores acreditavam que vocês já sabiam, sabe? Então você poderia colocar, é claro, a elite leva a melhor. Né? E aí você poderia colocar assim, ó. E como se não bastasse toda a humilhação, a tristeza, a vergonha de incontáveis reprovações no vestibular pelo simples fato de eu não ter tido aulas efetivas, o problema ainda piora quando você consegue, enfim, ingressar no curso tão desejado. Não rara, né? Não raras foram as vezes em que eu nem sabia o básico, em que eu tinha dificuldades para entender a base da disciplina, justamente pelo fato de não ter tido essas aulas no ensino médio. Isso, para mim, não foi um problema. Mas conheço vários colegas, vários amigos
que desistiram, não conseguiram acompanhar. E aí você continua puxando como isso elitiza o ensino superior, entendeu? Então é nesse sentido que eu gostaria de contribuir com a correção, tá? Gostei dessa parte da Casa Grande Senzala. Como se não bastasse o árduo caminho para ingressar em tais instituições, ainda temos que lidar com o obstáculo de permanecer nesse meio durante os anos de curso. Parece que você adivinhou que eu ia falar disso, né? Tendo em vista que os gastos com transporte e alimentação são altos, as bolsas de ensino são insuficientes, fica evidente o tamanho de entrave que nós, classe baixa, marginalizados, pobres, chame como quiser, temos que encarar. Dessa maneira, leitores, indiscutivelmente, cursar uma universidade no Brasil é um privilégio e não um direito de todos, como previsto na Constituição Federal de 88. Essa é a realidade do ensino superior da nossa pátria amada e idolatrada, na nossa pátria amada e idolatrada, contém ironia. Quero que você reveja aí o uso dos ganchos semânticos, tá? Às vezes, o uso, né, dessa maneira, desse modo, sendo assim, nesse sentido, às vezes isso enseja, acaba ficando meio travado, sabe? Então, você poderia fazer esse gancho semântico, né? Quando você fala aqui, ó, tendo em vista que os gastos com transporte, né, são insuficientes e com evidente tamanho do entrave, temos que encarar. Complemente, complemente. Fale, né, que aí nós vivemos num país totalmente desigual, em que nem a educação básica e muito menos o ensino superior, nenhum dos dois está preparado para oferecer as menores condições de acesso e permanência para aqueles que não têm condições de pagar, né? É uma utopia acreditar que um aluno que mora numa cidade retirada, numa cidade do interior, vai conseguir se deslocar até uma cidade em que tem universidade pública e permanecer nela e conseguir morar e conseguir viver e conseguir, né, frequentar o ensino superior. Então é nesse sentido que eu quero que você estruture o seu texto. Portanto, assim como o antivacina se recusa a tomar o imunizante porque nega sua eficácia, a sociedade hipócrita insiste em dizer que só não estuda quem não quer. Sendo assim, enquanto não cobrarmos do poder público nosso direito à educação de qualidade, estamos fadados a continuar submetidos à disputa desleal por um lugar nas universidades brasileiras. Ok, gostei do seu final. Essa parte aqui, inclusive, você usou das aulas, né? A parte do antivacina, achei muito boa, tá? Gostaria que você tivesse sido mais enfática no seu título, né? Então, você poderia estar descrevendo, né? Parece uma atendente de telemarketing. Poderia estar descrevendo, né? Você deveria ter descrito, por exemplo, só não estuda quem não quer. Como? Vivendo em um país em que a desigualdade piriri, piriri, piriri. Só não estuda quem não quer em um país em que não se valoriza os professores. Só não estuda quem não quer num país em que o professor finge que ensina, o aluno finge que aprende. Só não estuda quem não quer em um país, entendeu? Você poderia ter sido mais enfática aí nesse sentido, tá bom? Beleza? Muito bem. Vamos lá? Firme no propósito, apenas alguns ajustes, alguns aspectos que poderiam ter sido melhores desenvolvidos, mas você escreve muito bem e eu tô muito, muito, muito gulosa, senhora. Bora escrever redação, minha filha? Bora!